Se você tá vendo esse vídeo, é porque eu tive um surto. Ou coragem, ou falta de vergonha na cara, enfim. Eu botei em prática uma ideia que eu tenho há bastante tempo já, que é a criação desse canal. A ideia desse canal é que ele seja um espaço para a gente conversar sobre diferentes assuntos. Não é nenhuma novidade, já existem outros canais muito maiores, né, que estão no mercado há muito mais tempo, que têm essa mesma proposta. Mas é algo que eu sempre gostei de fazer, que é conversar sobre assuntos sociais, que envolvam sentimentos, relacionamentos, vida adulta, coisas da sociedade, né? Cultura popular, coisas que estão em alta. Então é um espaço para nós dividirmos aí opiniões. E vocês podem se sentir livres também para responderem nos comentários, para eu estar abordando nos próximos vídeos também o que vocês expõem a partir do que eu comentar. Com relação ao tema, né, que é a procrastinação, o que é isso que eu estou falando sobre? Ela significa então adiar ou deixar para depois algo que precisa ser feito, né? Geralmente é algo importante que a gente vai substituindo por tarefas mais fáceis ou insignificantes, mais prazerosas, né? Coisas importantes precisam ser feitas, mas que vamos deixando sempre para depois, e às vezes depois nunca chega. Então ele é um comportamento bem comum e ele pode causar acúmulo de tarefas, ansiedade, culpa, perda de produtividade. E vale ressaltar que eu não sou psicólogo, eu não sou sociólogo, não sou filósofo, então eu sou uma pessoa comum, tá? Que estou compartilhando apenas o meu pensamento sobre algumas pesquisas que eu faço sobre o assunto que eu gosto de conversar, tá? Alguns exemplos, então, de procrastinação. Estudo. Então, você saber que você precisa estudar, pode ser para uma prova, pode ser para um concurso, e você resolver, ao invés de fazer isso, você entrar numa rede social, você é, assistir uma série, tá? Qualquer coisa que não seja necessariamente aquilo que precisa ser feito. Então, pode ir da coisa mais complexa da mais simples possível. Um trabalho, você tem algum relatório que precisa ser entregue, você tem alguma meta, algum objetivo que você precisa atingir e você deixa sempre para depois. Então você prefere organizar a sua mesa primeiro e isso leva muito tempo, tá? Então você fica enrolando. Com relação à casa, você precisa lavar uma louça, você precisa varrer o chão, mas ao invés disso você vai deitar um pouquinho, vai dar aquela descansada, sabe? Então você tem a impressão de que são coisas muito difíceis ou chatas, tediosas de serem feitas e sempre você vai deixando para mais tarde. Questões pessoais também, evitar de marcar uma consulta médica. E aí entra também na minha questão pessoal. Eu sempre deixei para depois a criação deste canal. Eu nunca dava início nele, mesmo eu querendo muito. Então, para mim, funcionou dar o pontapé independente de como fosse, né? Sem muita enrolação. Simplesmente fiz, né? Não é o ideal, mas para mim, que sou um procrastinador para coisas que não prejudiquem outras pessoas, são coisas que me prejudicam apenas a minha vida pessoal, e eu entendo que é necessário você iniciar de uma forma ou outra, né? Vale entender também por que as pessoas procrastinam, tá? Às vezes falta motivação, que era o meu caso, né? Não só motivação, mas era um dos casos, né? E não falo nem de outras pessoas me motivarem. Eu mesmo não me motivava. Eu me colocava para baixo, eu me auto-sabotava, achando que não ia dar certo, que eu ia me expor ao ridículo e que eu ia ser muito criticado e que vai fazer parte. A gente vai ser criticado se fizer, se não fizer. E eu prefiro que os outros me critiquem do que eu passe a vida inteira querendo fazer algo que eu nunca coloco em prática, né? Vou ficar, vou envelhecer, vou deixar a vida inteira passar e não vou ter iniciado algo que poderia ser legal para mim.
Às vezes são tarefas grandes ou difíceis, né, que parecem pesadas demais para serem feitas agora, então dá aquela preguiça. Que mais? Medo de errar, né? Então, como eu comentei, às vezes tem medo de ser criticado, medo de ouvir um não. E aí a gente entra também naquele outro assunto, que é o normalizar o não. Você vai ouvir nãos na sua vida. E o não, ele serve como uma barreira. Parece que ele evita o progresso, né, que você quer atingir, o sucesso que você quer atingir. Falta de energia. Então, vamos lembrar também que tem pessoas que trabalham de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou que não param, trabalham os 3 turnos, então estão sempre muito exaustas. Então, se tem alguma outra tarefa que a pessoa se propõe ou que precisa ser feito, independente se ela quer ou não, tem aquela sensação de algo pesado, cansativo, que vai te estressar mais ainda. Pessoal, algumas dicas então, tá? Não são dicas inovadoras, como eu falei, são coisas que às vezes você já sabe, mas que não custa nada estar reforçando para a gente estar debatendo depois sobre. Você se dar uma recompensa. Então, depois de você concluir essa tarefa, você se dedicar àquela tarefa mais fácil que você gostaria de fazer antes, né? Ah, vou perder meu tempo assistindo um vídeo. Perder meu tempo, tá, pessoal? Porque eu acho necessário também nós dedicarmos parte do nosso dia para fazer coisas banais, coisas fúteis, né? A gente não tem que estar produzindo o tempo inteiro, a gente não tem que estar consumindo coisas para o nosso intelectual o tempo inteiro, né? Coisas fúteis também servem para a gente se distrair, relaxar e não estar se preocupando com nada muito importante. Então, você fazer essas coisas mais prazerosas, como é, assistir um vídeo, assistir uma série, caminhar, como se não fosse importante, né? Claro que é importante. Mas coisas que não sejam essas tarefas da qual você está procrastinando. Também criar uma rotina fixa, né? Isso também é difícil. Além de você ter essa dificuldade em iniciar um projeto, você também se manter nele, né? Então, por exemplo, criei este canal. Agora eu preciso ter outros vídeos, eu preciso fazer isso outras vezes na minha semana, no meu mês, enfim. Então eu vou ter que criar essa rotina fixa. Então toda segunda, por exemplo, toda quarta, toda sexta, todo domingo, não sei, dependendo da rotina que eu criar, eu vou ter que ter isso como lei para mim. Se por acaso aconteceu um imprevisto e naquele dia eu não consegui fazer, compensar isso em outro horário. E também cuidar com as desculpas que a gente se dá. Ah, hoje eu estou muito cansado. Sim, você pode estar muito cansado do seu trabalho, das suas tarefas cotidianas, mas cuidar para que isso não seja uma desculpa. Às vezes você está cansado, mas não o suficiente para não fazer essas atividades. Que mais? Eliminar distrações, né? Então, se você tem coisas do qual você gosta de fazer, por exemplo, mexer no celular, deixa ele de lado para você se dedicar a essa tarefa que também vai ser algo positivo para você. Dividir tarefas grandes em partes pequenas. Então, ao invés de você estudar por 1 hora, 2 horas, começa com 20 minutos, 30 minutos, aí você vai aumentando. O mais difícil é iniciar. Depois de um tempo, o nosso cérebro ele começa a se acostumar com essa ideia de que isso faz parte da sua rotina. Então, da mesma forma que escovar os dentes, tomar um banho, arrumar a cama, lavar a louça, coisas que a gente faz por obrigação e depois começa a criar um hábito, começa a ser coisas automáticas, atividades difíceis também passam a ser assim. Então, o nosso cérebro, ele precisa ser trabalhado, né? Ele precisa ser estimulado para você começar a criar gosto por essas atividades. Entender o motivo da tua resistência, para mim, é uma das principais, sabe? Para eu iniciar esse canal e criar coragem, motivação e botar isso como meta para mim, só começou a acontecer depois que eu tive uma conversa que fez toda a diferença para mim, né, com essa pessoa que me deu um puxão de orelha e falou que, poxa,
você está perdendo tempo, sabe? Vamos entender o que foi que aconteceu que fez com que você não quisesse dar início a esse projeto, embora é, no no meu psicológico, né, na minha mente, eu quisesse muito, por que que eu não estava colocando ela em prática? Aí eu comecei a pensar sobre, através dessa conversa, eu fui entendendo os motivos até eu chegar a raiz dessa resistência, né? Por que que eu estava evitando fazer isso? E chegou um momento em que eu falei, poxa, hoje eu não vou evitar, né? E cuidar da energia mental e física, né? Sono, alimentação, que mais? As pausas que você faz no seu dia a dia, isso influencia também diretamente no foco e na disposição. Então, se você está dormindo mal, no dia seguinte você não tem disposição para iniciar qualquer tarefa. Então, as outras você faz por obrigação. E aquelas que você quer fazer e não faz, acabam sendo procrastinadas, né? Então, pessoal, seria isso, né? Eu gostaria que você compartilhasse e principalmente comentasse sobre isso que eu dividi com vocês. Se você é uma pessoa procrastinadora, comente também o que que você tem feito para sair dessa situação. Espero que você coloque essas práticas também, desculpa, essas dicas em prática e que as coisas vão melhorando. Mas o principal é dê o primeiro pontapé. Inicie de uma forma ou outra, que o importante, mesmo que não seja o perfeito, mesmo que não seja o ideal agora, ele vai se tornar, tá? Ele vai vir a ser. E aquilo que você é, tem de meta, aquilo que você tem de objetivo, tenha isso claro, né? E que você só vai atingir se você se movimentar, as coisas não caem do céu, né? A menos que você seja uma pessoa muito sortuda, muito privilegiada, essas coisas não vão cair do céu e você vai ter que correr atrás. Então, é isso, tá? Eu agradeço para quem viu até o final. Um grande beijo e até a próxima. Postei esse vídeo, que se dane.